Você lembra daquele garoto no seu colégio, aquela garota que sempre sentava na frente ou que sempre tirava notas maravilhosas? Até no meu colégio tinha uma certa competição, tinha assim, os primeiros lugares da sala, uma lista que saía cada semana, cada prova, e a gente podia ver a nossa colocação, e sempre tinha aquele que estava nos 3, 4, 5 primeiros lugares. A gente conhecia os nomes porque sempre eles eram citados na turma, sempre eram celebrados pelo colégio. Às vezes apareciam até em outdoors, até em comerciais e tudo. E a gente sempre viu aquele pessoal como um pessoal assim, muito estudioso, muito capaz, muito inteligente. Até algumas pessoas diriam que ele era um verdadeiro gênio. Aí, de repente, passou-se o tempo. A gente sempre achou no nosso coração que aquelas pessoas seriam os melhores profissionais do mercado, que eles seriam as pessoas que conseguiriam maiores destaques, maiores salários. De repente, todas as suas áreas da sua vida seriam bem resolvidas. Pelo menos na nossa cabeça de gente mais nova, era isso que a gente percebia, isso que a gente achava que ia acontecer. Aí, de repente, passou-se o tempo, passou-se alguns anos, e você se encontra com aquele seu amigo, né? Aquele seu amigo do colégio. O que você, de repente, começou a perceber? Principalmente aquele dos primeiros lugares. Que nem sempre o fato dele tirar as melhores notas do colégio fez com que alguma dessas pessoas conseguisse se encaixar melhor na vida. Às vezes não conseguiu os melhores empregos, não conseguia perseverar em canto nenhum, não conseguia uma boa renda, né, financeira, não conseguia bons amigos nem bons relacionamentos, não tinha uma sólida estrutura familiar, até alguns ficaram com os pensamentos meio doidos, meio confusos, e aí você percebeu aquela pessoa que era um grande prodígio, uma pessoa que ia fazer um grande sucesso, de repente não conseguiu transformar toda aquela capacidade uma vida adulta cheia de possibilidades. O que aconteceu entre aquela pessoa que era um grande prodígio e aquela pessoa que hoje a gente vê que está com uma série de dificuldades para conseguir viver a vida? De repente, pessoas que a gente nem imaginou que poderiam estar numa situação boa, hoje estão melhores do que aquelas pessoas de antigamente. Isso acontece, isso foi muito debatido, isso foi muito explicado, foi muito conceituado num livro chamado Inteligência Emocional. Esse livro trouxe um conceito diferente para a gente. Ele disse que existe uma inteligência mental, que é essa inteligência que é trabalhada no colégio, que é do QI, de você resolver coisas matemáticas, de modelos matemáticos, de responder a resposta certa, de dentro de um universo totalmente programado, planejado, com provas que obedecem a determinado padrão, com conhecimentos estruturados daquela forma, essa pessoa conseguia atingir um bom rendimento. Mas que a vida, na realidade, na vida do dia a dia, envolve uma série de outras competências que muitas vezes não estão, né, colocadas na prova. Que é se relacionar, se vender, entender as emoções, entender a si mesmo, entender ao próximo, uma inteligência das emoções. E quem não tem essa inteligência das emoções desenvolvidas, acaba tendo uma série de problemas, de obstáculos e sendo prejudicado na vida, porque simplesmente não consegue ler o ambiente, se perceber e às vezes se comunicar de forma eficiente, de maneira que essa inteligência emocional é uma inteligência de muito valor e precisa ser olhada dessa forma. E a combinação dessas duas é explosiva. Faz as pessoas se encaixarem nos melhores lugares, faz as pessoas atingirem os melhores objetivos, tá certo? Então é fácil de entender esse conceito. Existe uma inteligência mental que faz você tirar notas boas, que faz você resolver uma conta de equação muito bem, mas que para viver essa sociedade, ela exige da gente uma inteligência emocional. Olha só o que a inteligência emocional trabalha. Ela trabalha 5 conceitos. Autoconsciência, que é a capacidade de perceber a si mesmo, as suas próprias emoções, as suas próprias capacidades. Segundo, ela trabalha a autorregulação, ou seja, eu não só reconheço as minhas emoções, como eu sei trabalhá-las, geri-las. Quando eu ficar com raiva, eu sei acalmar minha raiva. Quando eu fico afoito, eu sei acalmar minha ansiedade. Eu sei trabalhar minhas emoções, eu não sou refém das minhas emoções. Na terceira, você vai ser uma pessoa automotivada, que não se desanima facilmente, que luta de maneira brava e sabe vencer os desafios da vida, sabe acordar todo dia com vontade de vencer. Isso é uma inteligência emocional. Quarta, empatia. Você tem a
capacidade de enxergar as situações pelos olhos dos outros, para sentir o sentimento dos outros, para entender os que os outros estão percebendo e sentindo. E 5, habilidades sociais, que são habilidades de interagir com os outros, de saber se comunicar e entender e ao mesmo tempo refletir nas suas próprias emoções e as emoções dos outros, conversar com essas emoções, entender o cenário, reagir conforme o cenário. Olha, eu tive várias capacidades dessas durante a vida e reconheço que muitas vezes nem sempre são os melhores em termos técnicos que conseguem os melhores cargos, porque lhe falta essa compreensão do ser humano. Uma das coisas que eu tinha bastante, eu tinha sempre uma autoconsciência muito forte das minhas capacidades e dos meus defeitos. Eu me criticava muito, sabia o que eu podia entregar, e tinha uma capacidade de perceber o que o outro queria me passar, o que ele estava sentindo, o que ele queria dizer, qual era a emoção, porque trabalhar com arte era difícil, você tem que captar a emoção do outro. Então eu tinha essa capacidade intelectual, eu conseguia entregar um produto que era exatamente o que a pessoa queria. Então eu reconheço, eu sei que ter essa habilidade emocional é muito forte. Mas sabe o que eu não tinha? Eu não tinha habilidade com pessoas muito desenvolvida. Eu era uma pessoa mais antissocial, ou mais introspectiva, ou que não gostava muito, não me sentia necessidade de estar com muitas pessoas juntos e às vezes não gostava muito daquele relacionamento ali e tinha dificuldade até de lidar com isso, de falar sobre isso. Isso eu não tinha muito. Mas quando eu fui ser pastor, quando eu fui trabalhar nesse envolvimento com pessoas, que pastor lida com pessoas, eu tive que me abrir para essa dificuldade, buscar crescer nisso, buscar me desenvolver disso, e aprendi que é possível crescer e se desenvolver nessa inteligência emocional, e foi muito importante eu desenvolver essas capacidades. Então é algo que a gente pode atingir também. Mas vejam só, agora passando para o nosso meio aqui, meio cristão, meio que a gente sempre trabalha a nossa espiritualidade, porque hoje eu quero falar com vocês sobre inteligência espiritual. Porque ao estar lembrando disso e pensando nisso e estudando sobre isso, uma das coisas que eu percebi é que essas qualidades, autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais, são características que eu sempre trabalhei nas mensagens. Aliás, que a Candeias, a igreja que eu trabalho, que tem eu e o pastor Edelbrando e vários outros, a gente sempre trabalhou esses conceitos de capacidades emocionais, de saber lidar com as suas emoções, de saber lidar com os seus sentimentos. Isso sempre foi parte do nosso núcleo de ensinamento. Mas por quê? Porque a gente é um pessoal que gosta muito de psicologia, de desenvolvimento pessoal? Não vejo assim. É porque eu vejo que existe no Evangelho, existe na palavra de Deus, existe no relacionamento espiritual com Deus, muitos desses conceitos sendo praticados e trabalhados. Então, quando eu falo do Evangelho, quando eu falo de espiritualidade, quando eu falo de uma vida amadurecida pelo Espírito Santo, eu também estou falando de uma autorregulação, de entender a empatia sobre as pessoas, de viver em comunidade, de uns aos outros. Eu falo de um bocado de elementos que são de trabalhar nosso emocional e trabalhar a vida em comunidade. E isso envolve competências emocionais. De maneira que ser uma pessoa com inteligência espiritual perpassa por sentimentos também emocionais. E aí eu percebi que a gente trabalha muito isso, e isso é muito legal. E existem alguns elementos dessa inteligência espiritual que eu queria citar para vocês verem se vocês conseguem perceber, está na Bíblia e dá para a gente uma compreensão melhor de várias características que possuem essa inteligência espiritual. Acompanhe comigo, assim como eu falei, as 5 características da inteligência emocional. Eu fiquei pensando quais seriam então algumas características da inteligência espiritual. Não que eu tenha pegado todas, eu peguei algumas que eu achei interessante. Vejam só, eu quero, para servir de base, usar um texto de Colossenses 2, no verso 2 ao verso 4. Vamos ler esse texto comigo? Diz assim, ó: esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Vejam só que
Que texto maravilhoso para a gente tirar já algumas ideias. Depois eu vou trazer outras compreensões também, mas daqui já dá para a gente tirar alguma coisa. Ele fala que a gente precisa ter o pleno entendimento do mistério de Deus, que é Cristo. Quer dizer, a gente vai ter, quando tiver uma inteligência espiritual, a gente vai ter consciência e entendimento do que são os mistérios espirituais. A mente espiritual vai discernir o mundo espiritual. Ela vai entender as verdades de Deus, as verdades de Cristo, as ideias de Cristo, os valores de Cristo. Isso vai ser algo compreendido por essa mente espiritual. O Deus que criou todas as coisas será compreendido de uma maneira mais profunda porque tem essa inteligência espiritual. Outra coisa é que ele diz assim, olha, vocês serão fortalecidos em seus corações. Na Bíblia, na palavra de Deus, coração é a fonte dos sentimentos e é a fonte dos pensamentos. Então, quando ele fala, você será fortalecido no seu coração, também está falando de uma blindagem emocional, das emoções e da mentalidade, dos pensamentos, da sua racionalização. Uma pessoa que é mais segura e não voa por aí com ventos de doutrina, não muda o sentimento por qualquer dificuldade, é uma casa firmada sobre a rocha, é uma pessoa mais resiliente, mais competente, né? que não fica com medo sobre qualquer coisa, mais perseverante. Pode ser? Mais legal, mais perseverante. Ele promove, essa inteligência espiritual, a união, a formação de comunidades, que a igreja é praticamente uma das obras do Espírito Santo, uns aos outros, essa união em amor. Quer dizer, a inteligência espiritual e o Espírito Santo são um promotor de relacionamentos, um promotor de comunidades. Também você vai ver na última frase que diz assim, ó, e lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Então você vai ver que a gente vai ter mais capacidade de discernir discursos errados, argumentos falsos, fake news, né? Filosofias enganosas, de perceber no mundo de informação que o mundo gera, qual é aquela informação boa, agradável, que nós devemos nos apegar, que nós devemos usar, que nós devemos nos direcionar. Um discernimento para não ser enganado. Nós seremos menos vulnerável ao engano. Já pensou a inteligência emocional que te deixa mais blindado, menos vulnerável, te conecta com pessoas que te ensina mais sobre o mundo espiritual, a inteligência forte. E tem uma frase aqui que eu queria trabalhar agora com vocês que diz algo especial, diz assim, ó, nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E aqui está falando de um tipo de sabedoria especial que está escondido em Deus, mas que é todo, que tem toda a ciência, que tem todo o conhecimento, que abrange talvez a chave do universo, a maneira como as coisas funcionam. A gente vai ter acesso a um conhecimento especial, um conhecimento divino que pode transformar nossa vida. Eu poderia aqui falar de vários conhecimentos que só a Bíblia nos traz, que são conhecimentos diferentões. Por exemplo, ame seus inimigos. É uma quebra de uma lógica muito grande. A gente sabe que na vida a pessoa diz, odeie seu inimigo e ame seus amigos. Mas Cristo ele rompe essa lógica e diz, se você fizer isso, você não é diferente de ninguém. A gente precisa quebrar essa lógica amando a quem não nos ama. E assim a gente quebra a lógica do ódio do mundo. A Bíblia vai dizer, aquele que quiser ganhar a sua vida deve perdê-la. Então há sempre um paradoxo da sabedoria bíblica. A gente pode dizer algo como, aquele que quiser ser o maior, seja aquele que mais serve. Aquele que mais serve é aquele que é o maior no reino de Deus. Porque no mundo vocês observam que aqueles que mais se destacam são as autoridades, são os lugares de honra. Mas no reino de Deus é aquele que está mais disposto a servir ao próximo, tem um coração de servo, né? Um Deus glorioso que se manifesta de uma manjedoura, de uma forma humilde, que escolhe aqueles que não são para constranger aqueles que são. Então a sabedoria bíblica ela tem uma lógica paradoxal e inversa, ela traz um confronto de uma realidade de uma maneira totalmente diferente. Gente, isso é muito forte. Mas há outras coisas ainda, vai anotando aí. Eu estou ligando aqui a marcha terceira, que eu estou hoje para trazer assim uma mudança de mentalidade de você, certo? Você tem que me acompanhar aqui, de repente se você ficou zureta um pouquinho, com a cabeça meio assim, talvez você assista essa mensagem de novo e vai anotando. Mas ó, presta atenção. Uma das coisas
muito forte que a gente ainda pode tirar sobre essa inteligência espiritual está em Tiago 3,17, que diz assim, ó, mas a sabedoria que vem do alto, olha só essa sabedoria que a gente falou, que a gente ia ter, acesso a todo o tesouro da sabedoria e do conhecimento de Deus, aí diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. A primeira coisa que você vai ver é que ela é uma sabedoria pura. E a Bíblia sempre vai trabalhar que a gente tem uma maneira de viver, uma conduta de vida, uma ética, uma moral. Quer dizer, a fé em Deus pressupõe um conjunto de princípios e valores que fazem parte da identidade de Deus, pelo qual nós desejamos viver. E a Bíblia diz que se a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, mas antes viver e caminhar dentro dessa proposta que é a palavra de Deus, a vontade de Deus, a gente vai poder experimentar uma vida mais agradável, uma vida melhor, uma vida mais coesa, uma vida mais coerente, uma vida que faça sentido para a nossa fé, para o próximo e para o mundo. Então, a gente também vai ver que é uma maneira, a sabedoria ela traz uma pureza. Também ela traz uma moderação, um equilíbrio, ela é pacífica, ela traz então uma boa gestão dos nossos recursos, das nossas emoções, dos nossos pensamentos, dos nossos tempos. Ela promove o equilíbrio, a moderação. Então a sabedoria espiritual, ela traz para nós de vantagem um ser mais equilibrado, mais pacífico, mais competente em gerir as diversas demandas da vida sem extremismo, sem radicalismo. Olha só também o que ela diz, e essa aqui é fantástica para quem gosta de falar de sabedoria. Diz assim, ela é cheia de misericórdia e bons frutos. Porque uma das grandes sabedorias espirituais, anota isso, é a capacidade de agir com o próximo sem querer condená-lo, sem querer julgá-lo, mas agindo com perdão. Perdão com o próximo e perdão consigo mesmo, porque tem gente que não se perdoa. Então, a gente vê nesse mundo muitas pessoas carregando bagagem de mágoa, bagagem de ressentimento, bagagens pesadas, bagagens destrutivas, com traumas, com problemas grandes que afetam o seu emocional e afetam a sua produtividade. E a Bíblia diz, a gente está trabalhando aqui uma sabedoria espiritual que quebra esse ciclo da mágoa, trabalhando perdão ao próximo, o perdão de Deus conosco, porque tem muita gente que não se perdoa, não dissipa a culpa que carrega, tá certo? Então a gente vai ver essa sabedoria de misericórdia. Peraí, eu ainda tenho mais coisa para falar para você, talvez eu tenha aqui mais 10 coisas que essa sabedoria espiritual nos traz, que essa inteligência espiritual nos traz, afinal de contas, porque falar da ação do Espírito na vida da gente é praticamente todo o conteúdo das pregações que a gente faz. É tudo que a gente diz, é o que a gente prega todos os dias, é dizer como é que esse Espírito Santo transforma nossa realidade, nossa vida. Tem muito mais coisas, muito mais qualidades, muito mais coisa boa para dizer. Aí você está dizendo um negócio aí agora, está com uma certa dificuldade. Estou sentindo. Estou recebendo aí, que nem a escolinha do professor Raimundo que dizia, captei vosso guru, recebi aqui, Estou recebendo essa informação na sua cabeça. Depois de eu falar tantas coisas maravilhosas e dizer que eu tenho mais 300 outras coisas maravilhosas para dizer, talvez você esteja se perguntando, mas esse indivíduo existe? Esse indivíduo com todas essas características que você está citando, com todas essas qualidades que você está dizendo, esse indivíduo existe? Esse indivíduo... Porque se eu olho ao mundo evangélico, o mundo cristão, o mundo religioso, eu não vejo tudo isso que você está falando. Por exemplo, você está falando de uma pessoa equilibrada e moderada. Será que os discursos evangélicos cristãos podem ser considerados discursos de equilíbrio, discursos de pacificação, discurso de moderação? Ou os discursos que a gente vê na televisão ou nos grandes lideranças evangélicas são discursos de sectarismo, de radicalismo, de separação, Talvez você possa me perguntar e dizer assim, olha, vamos pegar esse ponto aí da misericórdia. Os discursos ou os sentimentos que perpassam os evangélicos ou os cristãos são um sentimento de agir com mansidão, com paz, com perdão para o próximo?
ou são sentimentos de condenar o próximo, de julgar o próximo, de afastar o próximo, de dizer que esse mundo não merece Deus, que esse mundo está condenado, que esse mundo está no inferno, que esse mundo não sabe o que faz, não sabe o que diz, não sabe o que pensa, vocês nem gente são, vocês nem gente são. Ou é um discurso de olhar de misericórdia, de compreensão, de querer perdoar, de querer aproximar. Os cristãos são aqueles que mais perdoam. E aí você começa a ver, será que essa inteligência espiritual está sendo praticada? Ela está sendo vivenciada? Ela é uma realidade? Ela existe? Olha, de muitas formas a gente pode também fazer uma comparação com aquele exemplo que a gente usou no começo. Vocês lembram que o exemplo no começo era de uma pessoa que era um super gênio no colégio, mas que na vida se encontrou em enormes dificuldades por não ter uma inteligência emocional? Da mesma forma, e isso é algo que eu observo muito, talvez você observe também, a gente percebe que existem pessoas que viveram dentro da religião, viveram dentro de uma igreja, de uma denominação, de um ambiente religioso, tiveram contatos com muitos rituais, com muitos estudos, com muitos conceitos, com muitas doutrinas, com muitos ministérios, com muitas lideranças, vivenciou cultos e mais cultos e horas e horas e horas de pregação, vivenciou corais, vivenciou, sabe, equipes, dias de esportes, dias de pequeno grupo, vivenciou uma série de coisas. E dentro desse ambiente, ele é capaz de fazer um Enem da religião e passar com louvor. Sabe responder as perguntas bem direitinho, tirar nota 10, sabe dizer as doutrinas e tá bem resolvido, é aprovado pelo diaconato, é aprovado pela assembleia, é aprovado pelo líder. Ele é um homem que você diz, está ali, um bom crente, um bom religioso, um cara que resolve, que dentro da nossa comunidade não tem nada que eu possa falar contra ele. Não peca, não faz isso, não faz aquilo, não frequenta tal lugar, não faz aquilo outro. Ele está na... Se eu fizer uma lista dos principais alunos, ele vai tirar uma nota 1, nota 2, nota 3. Mas aí você percebe que essa pessoa, no trato com a vida, não manifesta essa sabedoria, esse equilíbrio, esse conhecimento, esse trato com as pessoas. Ele não manifesta a presença de Deus, não manifesta o amor de Deus, o perdão de Deus. Não é uma pessoa conciliadora, agregadora, não é uma pessoa que sabe perder para ganhar, sabe? Que sabe oferecer outra face, que ama, que perdoa. Na vida real, parece muito mais um religioso que não transparece os valores de Cristo do que dentro da igreja, que ele tira nota 10 a toda hora. Aí você percebe, então, assim como existe uma inteligência mental que é focada no QI, e existe uma inteligência emocional que é focada nas relações, e as duas precisam se conversar, existe então uma inteligência religiosa que sabe lidar pelo ambiente religioso, que sabe praticar as práticas religiosas, mas que ela não necessariamente possui dentro dela, ou ela consegue construir ou passar para os outros uma inteligência espiritual, que é essa que eu estou trabalhando com vocês, e falta muito a gente observar nas igrejas isso acontecendo. E isso é que talvez eu queira mostrar para vocês que também a Bíblia faz extremas críticas a isso, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Observe esse texto que está em Amós, no verso 5, do 21 ao 24, e você vai perceber que é possível existir toda uma experiência religiosa sendo praticada, mas ela não está de acordo com a presença, a vontade e a sabedoria de Deus. Diz assim Amós 5, 21. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas. Não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e oferta de cereais, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som de suas canções e a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Perceba que nesse texto que a gente leu, existem festas, existe assembleia, existe reuniões, existe cânticos, existe louvor, existe culto, existe tudo. Mas Deus parece que não está se agradando de toda essa experiência religiosa. Deus está confrontando toda essa experiência religiosa como não capaz de fabricar um indivíduo que tenha um bom relacionamento com ele, que projete socialmente os valores que ele deseja. Embora
na religião, aquelas pessoas estavam oferecendo os melhores sacrifícios, estavam fazendo os melhores, fazendo as melhores coisas. Diante de Deus, não estão sendo aprovadas. É possível viver um ambiente religioso e não ter Deus. É possível viver um ambiente religioso e praticar todas as experiências religiosas e não estar expressando a sabedoria e a inteligência espiritual que Deus deseja. Também nós vamos ver aqui em Mateus 13, no verso 14 ao 16, que a gente dá uma olhadinha no Novo Testamento. E o Novo Testamento é até bem mais forte disso que eu estou falando com vocês. Você sabe que toda crise, toda a luta de Jesus contra a hipocrisia da religião, contra os fariseus, os saduceus, os escribas, os mestres da lei, e como ele chegou no ápice do evangelho a ser morto por toda essa inveja gerada, por toda essa crítica gerada por Jesus. Mas vejam só, eu poderia escolher muitos textos, mas eu escolhi só esse. Vejam só o que esse texto diz. Mateus 13, 14 diz assim: nele se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração desse povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês porque veem, e o ouvido de vocês porque ouvem. A gente vai perceber nesse texto que existe um grupo de pessoas altamente praticantes de uma religião que estão escutando todos os dias, embora estejam sempre ouvindo, não entendem. É possível viver dentro de uma religião que até pregue a verdade, que até pregue coisas certas, e ainda assim não entender. Praticar cultos, rituais, leituras da palavra, as devocionais, pequenos grupos, células, seja o nome das rituais que você faz, sacrifícios, campanhas de oração, pode falar muita coisa certa, pode ouvir muita coisa certa, mas não entender, não desenvolver a sabedoria espiritual, não desenvolver essa consciência cristã. Porque, de uma certa forma, tem gente que anda no mundo que tem muita, por exemplo, sabedoria jurídica. A pessoa vê livros sobre sabedoria jurídica, assiste filmes que tem tribunal, vê uma notícia lá na televisão que está tendo julgamento de alguém que foi pego em alguma coisa, vê lá os processos, mas quando lê aquele processo jurídico que tem ali vários daqueles termos complicados, não entende nada do que está sendo dito. Porque ali tem vários termos, várias coisas, várias lutas ali, que a sua cabeça não é jurídica. A sua cabeça não jurídica, embora leia, não compreende. Assim também há pessoas nesse mundo que tem, sei lá, vê assim, coisas financeiras, bolsa de valores. Passa aquele momento do jornal que o cara vai dizer quanto a bolsa subiu, quanto está o dólar, quais foram as medidas que o Banco Central tomou, o que o plano da economia está determinando, o que está sendo aprovado agora, e como é que a nova previdência vai se estabelecer, e você de repente escuta seu amigo falando de Bitcoin, que você não sabe o que é, que essa moeda não está em lugar nenhum, e está em todos os lugares, está na internet, e aí você não entende nada, você só sabia que existia poupança e olhe lá. Você escuta todo esse palavreado, todas essas coisas, fica confuso, não sabe nem o que é imposto de renda direito, sabe nem fazer as coisas. Aí você diz, rapaz, eu precisava de uma mente financeira, uma mente que sabe lidar com essa contabilidade, sabe entender balanço de empresa, para mim poder entender todo esse universo de palavras que estão sendo ditas, de maneira que eu possa escutar isso o dia todo e não entender. Assim também, assim, diversas coisas a gente podia trabalhar esse conceito, mas eu acho que você já entendeu. O grande lance é de que é possível você estar ouvindo muitas palavras espirituais, mas não tem uma mente espiritual que possa lhe fazer compreender as coisas espirituais. Sem uma mente espirituais, os termos, as compreensões, os entendimentos não ficam claros, e você pode ouvir muito e até praticar muito de uma religião, mas não está compreendendo de fato o que está sendo dito, e aquilo não fazer parte da essência da sua vida, porque você não tem uma mente espiritual. E é por isso que o apóstolo Paulo trabalha um texto muito bonito, um texto que diz assim, 1 Coríntios 2,14:
Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, aqui veja bem, como é que uma pessoa entende as coisas espirituais? Porque nós, porém, temos a mente de Cristo. Para você entender as coisas de Deus, é preciso ser impactado pelo Espírito de Deus. E por que que aquelas pessoas que estavam junto com Jesus escutavam o que ele estava dizendo? Porque, de certa forma, aquelas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo de Deus e estavam compreendendo a palavra de Jesus e como ela se relacionava com a sua vida, com os seus sentimentos, com o seu coração. Tanto que quando Jesus perguntou assim para Pedro, Pedro, quem os homens dizem que eu sou? Aí Pedro falou, olha, tem uns que dizem que você é João Batista, outros que dizem que você é Jeremias, outros que dizem que você é um dos profetas qualquer. Aí Jesus voltou a pergunta para Pedro e disse assim, e você, Pedro, quem você diz que eu sou? Quem vocês dizem? Vocês agora que estão junto comigo, que me escutam. Aí Pedro falou, olha, você é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Fez uma declaração profética da revelação de Deus ali, com todo o discernimento possível. Aí sabe o que foi que Jesus falou? Jesus falou assim, olha, bendito é você, Simão, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas foi o Espírito de Deus. Por isso que para a gente muitas vezes entender as coisas espirituais, é preciso ter uma mente espiritual que é promovida, né, que vem a partir de um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E vejam, então eu fiz aqui uma frase para resumir para você essa nossa reflexão aqui dessa crise entre uma mente religiosa e uma mente espiritual. A frase diz assim, então, para ter essa inteligência espiritual, é necessário mais que vivenciar um conjunto de regras de uma denominação ou proferir um conjunto de declarações, é necessário um encontro real com Deus, e isso não é possível fabricar com os nossos encontros. Entendeu? Ou seja, para que você possua essa mente espiritual, é preciso ter um encontro de verdade com Deus e não somente praticar uma série de rituais ou uma série de ritos religiosos. Olha, a minha mãe conta uma história. Aconteceu há uns 10 anos atrás, ela me contou essa história. Ela era regente de um coro, né, corista, que canta músicas sacras evangélicas na igreja. Ela regia um coro há uns 10 anos. E ela conhecia todo mundo lá, e todo mundo era frequentador de igreja há muitos anos. Aí, de repente, uma senhora chegou para ela um determinado dia, uma senhora de 79, de 80 anos, dizendo que tinha tido um encontro com Jesus e tinha se convertido. Gente, a pessoa estava na igreja quase desde que nasceu, frequentando o coro ali sempre, junto com todo mundo, fazendo todos os movimentos religiosos possíveis. Mas, de repente, aquela pessoa disse que teve um encontro com Jesus. Aí minha mãe questionou, mas você está aqui com a gente sempre, você está sempre com a gente nos relacionamentos na igreja, fazendo tudo. Ela falou, eu vivi essa cultura religiosa, eu vivi esse ambiente e eu achava que eu estava certo dentro desse ambiente. Mas hoje eu percebi, hoje eu tive um encontro com Deus e tudo fez mais sentido na minha vida. Tudo encaixou de uma forma tão grande, eu comecei a olhar a vida de outra forma. Eu fui inundado pela presença do Espírito Santo de Deus. E eu tive uma compreensão de que o Evangelho não é um conjunto de normas. O Evangelho é uma pessoa. O Evangelho é Jesus. Embora ela tivesse passado muito tempo na igreja, foi só naquela época que ela teve um encontro verdadeiro e ela foi tocada por essa mente espiritual, pelo Espírito Santo de Deus. Talvez isso possa gerar um certo sentimento reflexivo em você agora. Você também passou muitos anos na igreja, você vive muitos anos na fé, você participa. Quantos cultos você já participou na sua vida? Quantas pregações você já ouviu? Já leu a Bíblia toda? Já se batizou? Já tomou ceia? Já fez muitos ritos? Já foi até de 3 ou 4 igrejas diferentes? Talvez você esteja se perguntando agora, será que eu sou que nem essa corista?
estou vivendo um ambiente religioso minha vida toda, mas nunca tive um encontro real, verdadeiro com Jesus? Será que eu preciso quebrantar meu coração? Preciso buscar a presença desse Espírito Santo? Preciso ter um relacionamento diferente? Será que eu conheço essa mente espiritual? Será que eu não estou sendo só religioso? Olha, quem tem essa dúvida, quem se questiona, quem faz um autoexame, quem se quebranta na presença de Deus, quem está pronto a se questionar, abrir o coração, a descer do trono, a descer do pedestal, a questionar suas razões, a questionar suas respostas, quem está pronto para fazer esse questionamento, é exatamente quem está tendo a presença do Espírito Santo no coração. Toda arrogância, todo o conjunto de respostas prontas, toda a altivez, faz parte da inteligência religiosa que trabalha com respostas. Toda a inteligência religiosa quer oferecer respostas prontas, fechadas e coisas resolvidas. Questionamentos fazem parte de uma inteligência espiritual. O autoexame, se lembra que lá quando a gente falou no começo da inteligência emocional, a gente falou da autoconsciência, de se perceber seus próprios sentimentos? A inteligência espiritual que vem do Espírito Santo, que nos convence da justiça e do pecado e do juízo, é também aquela que nos faz perceber o nosso próprio interior, nossas próprias certezas, nossas próprias emoções. Elas provocam as reflexões, ela provoca a sabedoria, ela nos faz fazer um autoexame. Então, amigos, só o fato de você ter essa pergunta, só o fato de você fazer esse questionamento, demonstra que você está mais para uma inteligência espiritual do que para uma inteligência religiosa cheia de certezas. E para a gente se aprofundar mais, vejam só, eu quero mostrar com vocês agora um texto e você vai perceber essas duas inteligências em confronto. Olha, diz assim o texto de Lucas 5:30. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Vejam que aqui nesse texto você vai perceber pessoas que têm posições religiosas, pessoas que são mestres e conhecedores da lei e que estavam murmurando e queixando e apontando e julgando os discípulos de Jesus, chamando-os de pecadores. Então eles consideravam os santos na posição de justo, validado pela religião, né? Ok, todas as respostas, tudo certo, e julgando os ruins, os não justos, os complicados, os errados, os afastados, os que não são de Deus, os que não são mestres, os que não são da religião. Então esse julgamento já se coloca numa posição de quem julga, de quem não se vê pecado, não se vê problema, não se vê erro, apontando o problema e o julgamento dos outros como aqueles que não têm, não possuem, não são. Isso já demonstra que é uma inteligência muito mais religiosa do que uma inteligência espiritual que poderia se perceber igual aos outros, tão necessitado da salvação de Jesus como todos os outros. E se esse pessoal, em vez de se afastar, se sentasse com Jesus e escutasse as coisas que Jesus estivesse falando, iriam ouvir? Não seriam igual a palavra que Jesus dissesse, embora estejam sempre ouvindo, não entenderão? Então esses pessoal podiam ouvir que só Jesus falando, não ia entender, não ia compreender, não iam estar juntos. Aí de outra forma esse texto continua e diz assim, ó, Jesus lhes respondeu, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. E o que Jesus está dizendo é um confronto. Ele está dizendo, se você quer separar a vida entre duas pessoas, as justas e as injustas, os pecadores e os certinhos, os religiosos e os que não merecem, então eu estou do lado dos que não merecem. Eu estou do lado daqueles que reconhecem a sua pequenez, reconhecem que não são, reconhecem que são pecadores, reconhecem que precisam de Deus. Esses estão com a consciência espiritual, porque é o Espírito Santo que nos revela a justiça, o pecado e o juízo. Esses estão compreendendo a minha palavra, esses estão me escutando, estes são os discípulos de Jesus. Então quando você quebranta seu coração diante de Deus, quando você desce do trono, desce da sua majestade, para de se achar justo, se vê como pecador, se vê como falho, não fica se diferenciando entre nós e eles, mas diz, olha, eu sou pecador também, você é pecador também, vamos juntos, vamos transformar essa vida, é sinal de que você está alcançando uma inteligência espiritual.
Pois quando estamos próximos da santidade de Deus, próximos dessa luz, todo o nosso interior se ilumina e é possível ver e observar os pequenos detalhes ou as grandes sujeiras que estão lá dentro. Quanto mais próximo da luz nós estamos, mais perfeito nós conseguimos observar as nossas imperfeições. Quanto mais próximo da luz, mais fica claro que a gente não é Deus e que a gente precisa e necessita desse Deus. Quanto mais distante da luz, mais escuridão dentro de nós se manifesta e mais a gente acha que é perfeito, porque não está vendo as falhas. Então, quanto mais perfeito eu me acho, quanto mais sabichão me acho, talvez eu esteja mais distante da luz. Quanto mais perto dessa luz, mais eu me vejo como alguém necessitado e falho e pequeno. Por isso que sentar na mesa com Jesus é sentar perto da luz e é também se perceber. Perceber suas falhas, perceber aquilo que você precisa ser transformado, aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa alcançar e perceber que Jesus é a solução, Jesus é a chave. Estar na mesa de Jesus é ter o coração disposto a ouvir Jesus, é ter um coração de discípulo, porque a presença de Deus é um lugar de quebrantamento. Estar na presença de Deus é um lugar de se quebrantar, de sair do trono, de ser humilde, de dizer eu sou pó, de rasgar as vestes e perceber e deixar Deus fazer uma grande obra no seu coração e na sua vida. Quanto mais inteligência espiritual você tiver, mais você vai querer não julgar ninguém, mais você vai se agarrar com a graça e a misericórdia de Deus, mais você vai perceber que precisa de um Salvador, que precisa de Jesus Cristo. E aí, preparado para experimentar a presença de Deus? Preparado para ter uma experiência mais profunda, para mergulhar nesse oceano do Espírito, para aprofundar suas compreensões, para sair dessa religiosidade, desse mundo cultural de ritos e rituais e estudos, para ter um encontro verdadeiro com Deus, para praticar aquela fé que diz: entre no seu quarto, feche a porta, ore em secreto, porque o Pai que te escuta em secreto te recompensará. Para ter um relacionamento pessoal com Deus, é isso que nós devemos buscar. E essa é nosso desejo para você hoje, é o meu desejo para você hoje, de que você possa desenvolver, assim como eu consegui desenvolver habilidades mais sociais que me faltavam, talvez você consiga agora, buscando a Deus de todo o seu coração, desenvolver habilidades espirituais. Porque a Bíblia diz que buscar-me-eis e me encontrareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, se você estiver aberto a ouvir as palavras de Jesus, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai habitar no seu coração e você vai sentir e perceber a presença e a mentalidade do Espírito de Deus se manifestando na sua vida. E amigo, eu queria orar por você agora. Eu queria invocar a presença e o favor de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, Senhor Deus, gostaria de pedir agora que o Senhor pudesse visitar o coração de cada pessoa que está aqui nos ouvindo. Que o Senhor pudesse, Pai, iluminar o interior, os quartos escondidos, toda aquela bagunça que tem na nossa casa, que é o nosso corpo, a nossa mente, nossas emoções. E, Senhor, quando você identificar algo ruim, algo problemático, algo difícil, junta essa tralha, Pai, e joga fora da nossa vida e da nossa existência. Faz uma visita, Pai, no nosso coração, sonda o nosso coração, Pai, nosso interior. Retira tudo que é religiosidade, tudo que é ritual falso, tudo que é hipocrisia e coloca lá, Pai, um coração de um verdadeiro adorador. Senhor Deus, nos transforma, nos dá essa mente espiritual, vem habitar em nosso coração, nos faz nascer de novo, nos faz ser guiados pelo Espírito Santo de Deus, pois onde há o Espírito, ali há liberdade.
Nos faz ouvir essa voz, Pai. Nos faz ter esse discernimento, essa misericórdia, essa blindagem emocional, essa capacidade de entender as coisas espirituais. Para todos os que estão nos ouvindo, Pai, que o Senhor possa fazer uma grande transformação e revolução na vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.